Olá, olá, acho que as pessoas estão entrando, temos novidade aí, hoje nós tivemos a CPI dos atos das manifestações do dia 8 de janeiro. Olá, 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 quem quiser estar sabendo o que aconteceu hoje na CPI lá das manifestações do dia 8 de janeiro. Boa noite, Paulo. Boa noite, Nath. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Renato, Rose. Boa noite a todos, que Deus abençoe. Hoje nós estamos aqui com uma live novamente. Olá, pessoal de Piracicaba, Rodrigo. Que Deus nos abençoe. Hoje nós tivemos, gente, mais um dia lá da CPI, da Câmara Legislativa, e a respeito das manifestações, e quero compartilhar com vocês a respeito do que aconteceu, compartilhar algumas coisas que aconteceram durante a semana, para a gente dar uma satisfação para todos vocês, pessoal de Brasília também, saber o que nós estamos fazendo, mas em especial... quero dizer que recebemos lá na CPI o general Dutra. Então, vou esperar um pouco as pessoas entrarem para que a gente possa falar do que aconteceu hoje lá na CPI, dos atos, das manifestações. Eu não gosto de falar de atos antidemocráticos, porque nós temos que trazer o vandalismo, as pessoas que fizeram todo aquele prejuízo ao erário público, mas... a livre manifestação ainda é garantida na nossa, graças a Deus, na nossa Constituição Federal. Fortaleza, Ceará! Que Deus abençoe aí, gente. Boa noite, boa noite. Vamos chegando. Nós vamos trazer aqui alguns assuntos a respeito da CPI que nós tivemos hoje. Nós tivemos a primeira vez na CPI escutando um general do Exército, o general Dutra, e foi um depoimento... O pessoal tá me escutando? Só para entender aqui se está tudo funcionando. Nós tivemos o general Dutra hoje e foi um dia assim extremamente esclarecedor. Eu posso dizer, de todos os depoimentos que nós recebemos lá na CPI, foi o depoimento mais esclarecedor para a gente entender realmente o que aconteceu. E hoje começou uma linha de raciocínio diferenciada. Então, para quem está entrando agora, dizer que nós estamos começando a fazer essa live semanal, vou falar um pouco da minha vida parlamentar, de tudo que a gente tem falado, tem atuado, mas quinta-feira é o dia da reunião da CPI. E nós tivemos o general Dutra lá, o comandante que estava responsável por todo o batalhão aqui do Exército, aqui no Distrito Federal, pega uma parte de Goiânia também, mas no dia lá do dia 8 de janeiro ele estava comandando e estava no comando também do acampamento. Então, foi um depoimento extremamente esclarecedor para que a gente pudesse tirar algumas coisas que eram faladas ali na CPI, como era falado, e aí eu quero trazer aqui para vocês. Bom, muitas pessoas, e principalmente o pessoal lá da esquerda, eles ficavam o tempo todo falando que o acampamento que estava na frente do quartel-general tinha prostituição, tinha droga, que eles tinham visto um documento do Exército. E então toda a CPI é impressionante. Aquele pessoal lá ficava falando que aquele acampamento era um acampamento que tinha droga, que tinha prostituição e que as pessoas estavam armadas, mas até agora, até hoje, ninguém conseguiu provar que tivesse qualquer coisa dessa. Ficava só no fala-fala e nada de provar. E foi interessante porque a gente já tinha ouvido falar de um documento que o próprio Exército tinha emitido, que foi lido, inclusive, pelo presidente da CPI, que é uma pessoa do PT,
falando que lá no acampamento tinha droga, tinha arma, tinha prostituição, mas nunca comprovaram isso. E aí, hoje, foi esclarecido. E eu fiquei muito feliz. Por quê? Porque é uma vitória para o povo brasileiro que foi esclarecido hoje na CPI. O general Dutra esclareceu que aquele documento que era lido por aqueles parlamentares da esquerda, boa tarde, boa noite, ninguém é acima da lei, eu concordo, principalmente uns que acham que é maiores do que a Constituição Federal. É importante mesmo a gente dizer que ninguém é acima da lei. A lei é para todos e nós precisamos fazer com que essa lei ela funcione, porque o Brasil tem muitas leis. O problema é funcionar e a gente perdoar, né, vamos dizer assim, os corruptos, a gente achar que isso é normal. E eu não acho isso normal. Então, nós precisamos fazer com que a lei seja para todos. Quem roubou, também corrupção mata. Então, quero só deixar claro aqui para que a gente não fique passando mão na cabeça de corrupto. Tá? Eu não tenho político de estimação, eu falei, mas eu tenho princípios e condutas. E nós não podemos passar a mão, achar que é normal a corrupção, o robô mais fez, nada disso. Por isso eu sou contra ao presidente Lula, porque ele é um corrupto. E foi provado isso na justiça. Então é muito importante que a gente tenha isso, convicção a respeito disso. Mas bom, vamos voltar lá para a CPI. E aí, na CPI, nós tivemos o general Dutra lá, e o general veio esclarecer esse documento que estava rolando lá na mão dos parlamentares da esquerda. O documento, ele falava o seguinte, falava que poderia ter uma possibilidade de que pudesse ter droga, ilícitos, poderia ter armas, poderia ter prostituição, e na realidade, aquele documento era um norteador que, como era uma manifestação, ele disse que é um show, poderia encontrar isso. Então era para ficar de olho. Olha só. Ele esclareceu exatamente. Então, por terra foi mostrado que, primeiro, que não tinha nada disso. Nós tínhamos a convicção. Ele falou com todas as letras, que aquele acampamento era um acampamento pacífico. Olha só. Que ele nunca encontraram arma no acampamento, nunca encontraram nenhum tipo de droga no acampamento, não encontraram prostituição, e os deputados lá da esquerda ficaram, sem poder responder, porque com muita seriedade, com muita tranquilidade, ele deixou isso claro. Também deixou claro, e aí vem a linha de raciocínio, e eu quero aqui que vocês possam até falar o que vocês pensam sobre isso, mas ele disse o seguinte, que os manifestantes que invadiram os prédios públicos de âmbito federal, que foram, né, o Palácio do Planalto, o STF e Congresso Nacional, e sempre quando eu falo isso, eu coloco que nós não estamos querendo passar a mão em nenhuma pessoa que tenha tido qualquer tipo de ato de vandalismo, porque isso é um prejuízo para todos nós, uma tristeza para todos nós. Ele disse que não eram as mesmas pessoas que estavam no acampamento. Olha só que interessante isso. E isso mostra que é possível, sim, existir pessoas infiltradas. Pessoas que não eram aquelas pessoas pacíficas que estavam lá no acampamento, pessoas que estavam lutando pelo Brasil, amando o nosso Brasil. Eram pessoas que chegaram no dia 7 o meu cachorrinho aqui, em um ônibus e tinha alguns infiltrados. Ele não falou a palavra infiltrado, eu quero ser justa aqui, a palavra infiltrado sou eu que estou falando aqui. O que você acha? Tinha infiltrado? Não tinha infiltrado. Mas que chegaram nos acampamentos, chegaram para a manifestação e que essas pessoas eram as pessoas que fizeram isso. Por quê? Porque ele conviveu naquele acampamento e ele até falou, eu nunca ouvi tanta oração na minha vida, eu nunca ouvi o canto do hino do Cisne Branco, eu nunca ouvi tantas pessoas aglomeradas juntas
em prol de um objetivo que era o objetivo de amar o Brasil. Então, gente, isso para nós, e com uma postura muito séria, um general 3 estrelas, isso para nós é uma grande vitória, esse depoimento hoje, uma grande vitória. A outra coisa que ele nos trouxe e que pra gente é extremamente importante é que em nenhum momento o exército tomou uma atitude de tirar aquela população, primeiro porque ele explicou que existe um planejamento para isso. E ele não, para se entrar num local, para evacuar o local, evacuar é a palavra? Evacuar. Bom, para tirar o local e limpar aquele local, tirar as pessoas de lá, existe um planejamento. E esse planejamento, ele precisa ser feito, primeiro, primeiro tem que colocar as pessoas cercando aquele local, totalmente fardadas, fazer uma negociação, sim, para depois tirar. E em nenhum momento ele teve ordem judicial. Nem o governo federal, nem na época do presidente Bolsonaro, nem desse atual presidente, houve um pedido de ordem judicial para a retirada daquela população. Então, assim, esse governo que está aí hoje, que fica falando que os manifestantes eram pessoas criminosas, que eles estavam cometendo crime, primeiro eu registro aqui, nenhum brasileiro comete crime em se manifestar. Gente, nós não podemos ter medo de nos manifestarmos. Isso é assegurado na nossa Constituição Federal. E segundo, que até dia 8, aquele acampamento não era irregular. E foi exatamente essas palavras que eu tive com o ministro Alexandre de Moraes. Eu falei para ele isso. E até na hora, quando eu estava lá junto com outros parlamentares, os parlamentares tentaram me fazer com que eu parasse de falar, mas nós tivemos uma conversa dura, educada, respeitosa, mas dura, porque nós temos que entender que dentro da nossa Constituição Federal é nos assegurado, sim, a livre manifestação. E isso foi o que o general Dutra falou hoje, que em nenhum momento aquele acampamento foi irregular. Ele se tornou irregular a partir da manifestação do dia 8 para o dia 9. E a partir disso, exatamente, não é crime se manifestar. Não é crime se manifestar. E a partir disso é que se tornou irregular e que eles tiveram que realmente esvaziar todas as pessoas que estavam lá. Inclusive disse que tinham mais barraca do que pessoas, porque as barracas estavam ali, mas não estavam mais funcionando, tinham muitas famílias, muitas crianças. Então, gente, eu quero aqui dar essa boa notícia, porque essa boa notícia é boa notícia para nós, de uma semana tão tumultuada, de uma semana que quem acompanhou aí a cassação do deputado Deltan, que é um absurdo, vamos falar sobre isso, mas é uma semana pesada, uma semana triste que a gente fica assim pensando, eu não sei vocês, mas tem hora que eu fico pensando, meu Deus, será que tá valendo a pena? O que nós estamos fazendo aqui? Sabe, esse Brasil assim que a gente percebe que algumas autoridades se acham maiores que Deus, né? Então assim, primeiro, vamos orar, né? Pedir a Deus que nos abençoe nosso dia a dia. Eu, como mãe, mulher, não é brincadeira a nossa vida. Quero aproveitar aqui e mandar um beijo para todas as mães aí que passamos um final de semana comemorando o Dia das Mães, mas o nosso dia é todo dia. Mas hoje foi uma grande vitória para todos nós. Nos trouxe esperança, porque um general do Exército falou que aqueles acampamentos não estavam. Gente, olha só. O general do Exército falou perante uma CPI que aqueles acampamentos, nenhum momento teve um pedido de ordem judicial para serem retirados até o dia 8 de janeiro. O general do Exército diz que não foi encontrado nenhuma arma nesse tempo todo, desde outubro até dia 8 de janeiro, nenhuma arma dentro do acampamento. Meu Deus do céu! Além de ser que sabemos que essa notícia era real, a gente já sabia disso, mas isso daí é muito forte. Eu espero que a imprensa jogue isso na imprensa. Por quê? Porque não tinham terroristas. Não tinham terrorista. Como que você vai fazer um terrorismo sem arma?
As pessoas cantando o hino nacional, as pessoas falando a palavra de Deus. Então, gente, hoje foi um momento de vitória. Sinceramente, eu fiquei feliz. Eu acho que foi um dos... Oi, Vitor! Tô vendo aqui, eu não consigo enxergar direito, viu, gente? Desculpa. E se Deus quiser, nós vamos conseguir mostrar que a nossa população é uma população que se manifesta assim, é uma população que ama o Brasil, é uma população patriota, é uma população que preserva a família. E nós não vamos ter medo. Eu quero sempre enfatizar isso. Nós não podemos ter medo, porque o medo paralisa. Foi a tática que fizeram quando a pandemia, afastaram todo mundo, colocaram as pessoas nas suas casas, aterrorizaram. Foi um momento psicológico que hoje nós estamos tendo, infelizmente, crianças, adultos com doenças mentais. E o que aconteceu, nós não podemos ter medo de nos manifestarmos com todo respeito, com responsabilidade, assumindo o que está sendo falado, mas que a gente não desista do Brasil, que a gente não desista do nosso povo. E é isso que eu peço aqui todas as vezes que eu entro aqui na live, porque nos expor, e aí eu compartilho com vocês um sentimento de nós mesmos, mulheres, mães, é algo que é dolorido. É dolorido porque eu sou uma pessoa assim até tímida e tenho uma pessoa assim que eu sou um pouco reservada, apesar de as pessoas não acharem isso, mas eu sou. E aí a gente se expõe desse jeito porque a gente quer um país melhor. E por isso que a gente pede muito o apoio de cada um que esteja aqui nos escutando. É muito importante o apoio de vocês. O apoio de vocês para que vocês acompanhem a nossa cidade aqui do Distrito Federal, Brasília, a capital do Brasil. Mas acompanhem a cidade de vocês também, os outros parlamentares. Por quê? Porque é com muita tristeza, né, que a gente está vendo tudo isso acontecer e vendo a inversão de valores. A inversão de valores sexuais, né? Nós estamos aqui, esse mês é um mês que se fala do Maio Laranja, que é o combate à sexualização das nossas crianças, ao abuso sexual das nossas crianças. E esse assunto é um assunto meio tabu. As pessoas não querem se mostrar que são caretas. E nós não podemos ter medo de falar as coisas. Eu sou uma pessoa que preservo, sim, a família. Acho que é importante a gente mostrar para os nossos filhos e que não é tão fácil, porque a mídia tá aí, os amiguinhos estão aí, que nós precisamos respeitar a infância, que a infância deles sejam preservadas, não seja adiantada, sexualizada, que as famílias sejam valorizadas, que nós mulheres sejamos mulheres. Eu gosto muito de ser mulher, acho que é um dom nosso e que a gente respeite também as outras opções, mas que a gente valorize a família, que a gente valorize a união. Então não desistam, é isso que eu peço. Não desistam. Hoje nós tivemos uma grande vitória, porque é um general que era responsável pelo comando, foi uma autoridade máxima que nós tivemos lá na Câmara, e foi uma vitória para todos nós brasileiros. Foi uma vitória a fala dele. Então, quero registrar isso, apesar de estarmos muito preocupados com a democracia brasileira. Anteontem, com certeza vocês estão acompanhando a cassação de um deputado do Paraná, que é um procurador, que foi das pessoas mentoras da Lava Jato, que denunciaram vários corruptos pelo Brasil afora, vários empresários, que é responsável, sim, pela denúncia desse ex-presidiário que está na presidência da República. E foi cassado por uma decisão de plenário de 7 ministros do TSE. Quando ele se tornou candidato... Gente, olha só,
Para que a gente possa se tornar candidato, a gente tem que mostrar toda uma documentação, como se fosse comprar uma casa, uma ficha limpa. Nessa documentação, você manda para o TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral, para que ele possa dar ok. O Deltan, ele fez isso. Ele pegou toda a documentação dele, mostrou que ele não estava respondendo absolutamente nada. O CMP, que é o Conselho do Ministério Público, falou que ele não estava respondendo nada, que não tinha nenhum processo administrativo. Ele pediu exoneração. Aí, o TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, o que ele fez? Ele pegou e homologou a candidatura dele. Ele concorreu a um pleito. 340 pessoas votaram nele, do Paraná. 340 mil pessoas. Gente, 340 mil pessoas é muita gente. Eu acho que tem município aqui que não tem essa quantidade de pessoas. 340 mil brasileiros e brasileiras votaram nele. Chega ministros do TSE com uma suposição. É muito sério o que aconteceu. Com uma suposição de que ele estava pedindo exoneração porque ele ia responder um processo administrativo. Suposição. 7 ministros tiram a escolha de 330, mais de 340, eu acho que estão 342 mil pessoas do Paraná. Pessoal do Paraná tem que se mobilizar. Nós não podemos... E esses ministros, esses juízes, eles nunca foram eleitos, eles nunca passaram pela aprovação popular. Olha a gravidade do que está acontecendo no nosso Brasil. A gravidade, gente. Por isso aqui, que essa semana foi uma semana que nós temos uma preocupação e a gente espera que o parlamento, que o presidente Arthur Lira, ele faça alguma coisa que ele não aceite. Porque nós não podemos descredenciar 340 mil eleitores com a fala de 7 por uma suposição. Enquanto nós temos um presidente da República condenado nas 3 instâncias. Gente, o que eu peço aqui, não desista do Brasil. Não é fácil estar aqui e quem se motivar a vir para a política, venha para a política para nos auxiliar. E com o auxílio de cada um, a gente vai fazendo uma corrente do bem, a corrente do Brasil, a corrente do povo do Brasil, porque eu tenho certeza que nós somos a maioria. Eu tenho certeza que nós somos a maioria, que nós queremos o bem do Brasil, queremos o bem das nossas crianças, queremos o bem das famílias. E então, gente, olha só. Já conversamos 2 assuntos aqui que são importantes para todos nós brasileiros. A primeira é essa boa notícia que nós tivemos, a confirmação do general dizendo que os acampamentos eram acampamentos pacíficos, que não estavam contra a lei e que não tinha droga, que não tinha prostituição e que não tinha arma. Então, quem fala que aqueles acampamentos eram terroristas está mentindo, está tentando vender uma ideia que não era. Então, essa é uma boa notícia. Que nenhum governo, nem quando o Lula assumiu, pediu para acabar com o acampamento. Não vem com essa desculpa dizendo, ali tinha terrorista que a gente queria acabar. Não acabaram. Não fizeram nada para acabar com os acampamentos. Desculpa. Então essa foi uma boa notícia. Eu acho que foi a melhor audiência que nós tivemos na CPI por conta dessa realidade. E trazendo a justiça para o povo. Porque eu nunca tive nesses acampamentos, mas eu conheço muitas pessoas que tiveram. E todos os depoimentos de pessoas que estavam lá me falam que eram pessoas ali que estavam torcendo para que o Brasil fosse. E qual é o problema de questionar as eleições? E é isso que eu quero deixar claro para todos nós. Nós podemos questionar, sim, as eleições, nós podemos questionar quem ganhou. Qual é o problema? Isso é um país democrático.
E foi venceu, o Lula venceu por uma margem muito pequena. Então o país está dividido. E é natural que esteja dividido e que as pessoas questionem. Ninguém aqui é vaquinha de presépio que vai para um lado, todo mundo vai para o outro. E graças a Deus que não somos. E então nós tivemos essa boa notícia. Boa notícia. Estão perguntando aqui do vídeo. Nós estamos, gente, numa semana que aí eu quero também abordar aqui e que é uma situação muito grave que nós precisamos. Hoje é dia 18 de maio, é um dia que se faz um combate à pedofilia, ao abuso sexual das nossas crianças e adolescentes, por conta de uma menina no Espírito Santo que morreu em 1973. Ela foi drogada, abusada sexualmente por um grupo de pessoas, um grupo de jovens nessa cidade. E a Rita, aquela senadora Rita Camata, ela fez esse projeto que traz esse dia de combate. E aí depois, na legislatura passada, nós conseguimos colocar o Maio Laranja, que é um mês de comemoração. Não é comemoração, porque ninguém comemora um negócio desse. Na realidade, um mês de conscientização. Um mês de conscientização exatamente para a gente combater a sexualização, o abuso sexual, a pedofilia das nossas crianças. E, infelizmente... Gente, eu vou falar da greve dos professores, tá? A picanha não chegou! É isso aí! A picanha não chegou. E não vai chegar. Essa que é a situação. E aí, então assim, que a gente possa ter cuidado com as nossas crianças, nossos jovens, vejam o que estão escutando. Nós vimos, essa semana eu ouvi depoimentos de policiais, depoimentos de procuradores, de juízes, de abuso sexual com crianças recém-nascidas, de dias. Então, nós precisamos sim estar atento, e é aí que eu digo, nós precisamos amar o nosso Brasil, e se a gente amar o nosso Brasil, a gente tem que amar e respeitar as nossas crianças, as nossas famílias. E aqui tem algumas pessoas aqui que estão até falando que foram abusadas sexualmente quando eram crianças, e é uma marca, graças a Deus eu não passei por essa situação, mas eu conheço, infelizmente, muitas pessoas que passaram por isso, e é uma marca que fica. Então, nós precisamos denunciar, mas em especial, nós precisamos cuidar das nossas crianças. Então, eu alerto a todo pai, a toda mãe que estejam aqui, responsáveis, que cuide mesmo. Porque, às vezes, através de uma música que a gente não acha que é besteira, aquela música fala um monte de coisa, aquela imagem fala um monte de coisa, e a gente vai sexualizando as nossas crianças, e fazendo com que o sexo não seja simplesmente um ato responsável de duas pessoas com prazer, mas principalmente com responsabilidade, porque tem consequências, tem uma gravidez que possa gerar, seja algo banalizado. Então, que a gente possa ter esse cuidado, olhar o que os nossos filhos estão vendo pela televisão, olhar o que estão escutando, e a peleja de todo dia. Eu tenho filho adolescente e eu sei que não é brincadeira. Então a gente possa orientar e não ter vergonha de falar. Nós tivemos aqui, então assim, todo mundo em todo o Brasil vai ter eleição do Conselho Tutelar. Então é muito importante que a gente possa se envolver nessas eleições do Conselho Tutelar. Tá aí uma coisa que é importante. O Conselho Tutelar vai ter eleição em todos os estados, aqui no Distrito Federal, no seu estado, aonde você mora, na sua cidade, e vai ter essa eleição. Então, é algo assim que quem defende a pauta da criança, quem defende a proteção, o combate à violação de direitos das nossas crianças e adolescentes, é muito importante que a gente tenha pessoas do bem, pessoas que são cristãs, pessoas que acreditam sim que a nossa criança não precisa ser sexualizada. Então, eu chamo a atenção aqui de quem está me escutando, que na sua cidade vai ter eleição para Conselho Tutelar.
E o que o conselho tutelar faz? Quem ainda não tem convivência com isso, o conselheiro tutelar, ele tem mandato, é um mandato executivo, vamos dizer assim, porque ele que vai ser o responsável para cuidar dos direitos daquelas crianças. Existe todo um preparo para fazer isso. Além de você concorrer por uma eleição, você tem que fazer algumas provas para você poder concorrer, porque você tem que conhecer leis e tudo. E ali você vai ser o protetor da criança. Eu costumo dizer que o conselho tutelar é um anjo sem asas. Então, que vocês procurem aqui no Distrito Federal, a gente tem recebido algumas pessoas para que a gente possa sentir realmente a missão, porque é uma missão, cuidar das nossas crianças e com muita responsabilidade. Semana passada, nós tivemos uma conversa a respeito da mobilidade pública. Até perguntei e eu vi que algumas pessoas responderam lá no meu Instagram como que era o transporte, né, na sua cidade, e a gente tem trazido pautas aqui do Distrito Federal que são pertinentes aqui à população do Distrito Federal, mas eu quero aproveitar as pessoas que não são do Distrito Federal para que vocês entendam que é bom e é muito importante nós defendermos a macropolítica, falarmos do Brasil, falarmos de leis federais, né? Que são leis que abrangem toda a população do Brasil, mas o nosso dia a dia é aonde nós moramos. Por isso eu convido a todos, participem da política do seu estado, participem da política aqui do Distrito Federal. Participem, procurem ver quem são os deputados, quem são os representantes da sua cidade, para que a gente possa melhorar. Essa semana, por exemplo, nós estamos em greve dos professores aqui em Brasília. Aqui no Distrito Federal, nossas crianças já vão fazer quase 15 dias sem aula. E o impacto de uma greve de professor é muito grande. Nós conversamos semana passada a respeito disso. Nós entendemos e compreendemos a necessidade dos professores serem reconhecidos. Nós sabemos a peleja. Aqui em Brasília, por exemplo, tem escola que não tem estrutura. A estrutura é mínima, até para ter uma resma de papel. E nós precisamos dar uma atenção para esses professores, porque eles são seres humanos, eles sentem. Muitas às vezes eles recebem crianças ali que foram abusadas sexualmente, crianças que estão ali passando necessidade, inclusive de insegurança alimentar. E a gente entende isso, mas uma greve de professor, ela tem um impacto muito grande. Porque ela tem um impacto diretamente na dinâmica da família. Ela tem um impacto direto naquela pessoa que sai para trabalhar e não tem onde deixar seu filho. Então traz insegurança para aquela criança. E aqui, como eu digo, nós somos protetores das crianças. Tem muitas crianças que a escola tem um papel fundamental. Além do ensino, da educação, da cognitividade, nós estamos falando também da segurança alimentar e que faz um papel educacional. A criança ter aonde se alimentar, ela tem onde se estruturar. O professor tem um papel fundamental, inclusive, de constatar as violações de direito. Então, por isso, nós, mais uma vez, fazemos um apelo a todos os governadores, e em especial ao governador aqui do Distrito Federal, que ele possa escutar e fazer com que esse impacto dessa greve seja minimizado para que as nossas crianças estejam num ambiente seguro das escolas. E que a gente possa fazer esse trabalho também em todas as cidades do Brasil. Que a escola seja um local seguro para as nossas crianças. Gente, falar isso em escola, eu não sei se vocês ficaram sabendo de uma professora que colocou uma camiseta que é de um artista famoso, que eu não me recordo o nome dele, mas me falaram que ele é bem famoso, escrito: seja marginal, seja herói. E aí, aqui de Goiás. E o que você acha disso? Uma professora que está falando de artes, ela vai para a escola, dando aula e escrevendo, escrito na camiseta, escrito: seja marginal, seja herói. E tem
camiseta vermelha e uma pessoa parecendo que tá deitada ou morta, eu não sei. Olha só. O que vocês acham disso? Pois é. Eu digo o seguinte, que eu não quero um professor, eu quero ter uma liberdade no Brasil, e é isso que eu vejo que nós precisamos nos posicionar. Eu não quero ter uma escola que tem um professor usando uma camiseta dessa. E você acredita que tem gente defendendo isso? Em nome da censura. Censura é outra coisa. Eu quero ter o poder de escolher a escola que o meu filho vai estudar e que o professor não tenha isso. Por quê? Porque é importante também dizer, o professor tem um papel fundamental de entregar algo para os nossos alunos, que é a educação. Ele é um intermediário do Estado a nossas crianças e adolescentes. Ele não é o protagonista, ele é um intermediário. E quando ele passou no concurso público, quando ele quis ser professor, ele entendeu isso. E na realidade, nós também, como pais, somos intermediários dos nossos filhos para dar educação para eles. Então nós não podemos fazer com que o professor seja mais protagonista que os nossos filhos, que quem recebe a educação. Esse é o meu pensamento. Registrando que nós sempre temos que ter gratidão a todos os professores, mas nós não podemos aceitar essa interferência ideológica nas nossas crianças. Uma coisa é artes, a outra coisa é a liberdade do professor, mas a liberdade dele termina quando ele entra dentro da sala de aula, que ele tem que fazer o papel de ser professor e entender que aquelas crianças, elas têm a liberdade, e os pais dela, como responsáveis, têm a liberdade de não querer um professor daquele jeito. Então eu quero aqui registrar o meu apoio ao deputado Gustavo, que é lá de Goiás, e que fez essa intervenção a essa professora e recebeu cartas do Brasil inteiro, notas de repúdio de professor, e eu quero dizer que eu estou com o deputado. Nós não podemos aceitar um professor fazer esse tipo de coisa, seja marginal, seja herói. Bom, gente, quero dizer que nós estamos aqui na comemoração, né, na conscientização de não abuso sexual das nossas crianças, de não sexualização das nossas crianças. E lá na Câmara Federal nós tivemos vários projetos de lei para o aumento da pena dos pedófilos, para o aumento da pena para inclusive as pessoas que não é nem que tem porte de fotografias, e que a gente possa cada vez mais penalizar essas pessoas. Infelizmente é um crime que envolve muito dinheiro, são quase 200 bilhões de dólares no mundo inteiro envolvido na pedofilia, e que a gente possa cada vez mais ter tecnologia e leis que combatam essas pessoas. Quando eu disse de criança recém-nascida, a gente recebeu um depoimento de um policial dizendo que, infelizmente, tem pais, como é um mercado que envolve dinheiro, tem próprios pais que tiram foto para venderem nesse mercado. Agora, lembrando a todas as pessoas que estejam me escutando aqui, que eu sei que são pessoas sérias, a polícia está entrando digitalmente pesado. E eu acho bom. Então tenham medo, falam para as pessoas, tenham medo, porque vão ser pegas. Aqui em Brasília, nós temos uma demanda muito grande de regularização de terras, e é uma situação que as pessoas vivem em insegurança jurídica muito grande, e nós fizemos um trabalho essa semana com algumas associações de moradores associações de moradores aqui do Distrito Federal, Associação de Arniqueiras, do Lago Oeste, lá da Placa das Mercedes, para que a gente possa acompanhar o processo de regularização. Para quê? Para que a gente possa ter a maior transparência possível, que a população participe desse processo de regularização, que nós estamos falando de vidas. Aqui no Distrito Federal, quase 67% das áreas são irregulares.
Não tem, são passíveis ainda de negociação, porque algumas áreas são aqui do GDF, outras são da União, outras são de terceiros. E são famílias que estão estabelecidas naqueles locais e que precisam serem olhadas pelo poder público com muita responsabilidade e principalmente com muita dignidade, humanidade. A política só é boa quando ela é feita com transparência e com humanidade. E é isso que nós cobramos e estamos acompanhando essa associação de moradores, tanto aqui na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, quanto na Terra Cap. E dizer a vocês que, apesar de uma semana muito puxada, nós estamos hoje concluindo o dia com alguma esperança no coração. Depois de uma notícia tão triste para a nossa democracia, que é a cassação de um mandato parlamentar, é seríssimo isso, gente. É seríssimo, seríssimo. E nós não podemos permitir que isso aconteça. Nós tivemos essa boa notícia, essa fala firme, com muita seriedade e muita responsabilidade do Exército Brasileiro. Gente, hoje o que aconteceu foi uma vitória para o nosso povo. Foi uma vitória. O comandante Dutra disse que os acampamentos não eram acampamentos de terrorista, que não estavam ilegais, que não tinha arma, que não tinha droga, que não tinha pornografia. Isso é algo importante, sério e que tem que ser respeitado. E que eu espero que a CPI que está ocorrendo na Câmara Legislativa, ela seja conduzida de uma melhor forma. Porque, infelizmente, a condução, muitas vezes, a gente percebe uma tendência ideológica e uma trava. E que os parlamentares que lá compõem sejam coerentes e responsáveis. Porque hoje foi dado um norte muito sério. Que os acampamentos no quartel-general, eles não eram compostos de terroristas, não tinha bomba, não tinha arma, não tinha droga, nada disso que tentaram colocar. E muito pelo contrário, foi confirmado pelo general Dutra que as pessoas que estavam acampadas não eram as mesmas pessoas que estavam nas manifestações. Cabe a gente aqui agora entrar nessa linha de investigação e verificar quem eram essas pessoas. Se eram infiltrados. Infiltrados da onde, querendo o quê e como. E que todas as pessoas que vandalizaram sejam punidas. Punidas. Agora que a gente não deixe nenhum brasileiro, nenhuma brasileira com medo da manifestação. Bom, que Deus abençoe a todos nós. Hoje dormimos com uma vitória, eu considero uma vitória, para nós brasileiros que amamos o Brasil, para nós brasileiros que somos patriotas, para nós brasileiros que acreditamos nesse país abençoado. Mas também peço a todos para que hoje, dia 18 de maio, que a gente possa trazer uma reflexão para dentro da nossa casa. Para quem tem filho, para quem tem neto, quem tem sobrinho, não vamos deixar as nossas crianças serem sexualizadas. Cuidado com quem estão conversando pelo telefone, cuidado do que estão vendo, porque às vezes uma simples novela, ela ali, numa cena e outra, ela faz algo que traz um despertar da sexualização das nossas crianças e adolescentes, trazendo a banalização. E, às vezes, até insegurança para que a gente não possa ter nenhum caso triste na nossa família e na nossa vida. Bom, gente, que Deus abençoe. Espero que a gente vai se ajustando aqui os assuntos. Eu ainda tô aprendendo a fazer essas lives. Vocês podem dar dicas depois que eu concluir aqui a live. Tem as falas lá, se vocês puderem falar, compartilhar, ver o que vocês acharam e sugerir também,
porque eu quero muito falar de tudo o que acontece nacionalmente, porque esse Brasil é nosso, o Brasil é o que a gente está à esperança, foi o motivo que eu entrei na política, mas também tem que falar de assuntos aqui do Distrito Federal, e eu quero estar disponível. Eu hoje estou, né, não sou, estou como uma deputada distrital aqui, e quero ser uma representante legítima da população. Então, contem comigo. Não é muito fácil, porque além de ser mãe... Além de ser mãe, não, eu adoro ser mãe. Para mim, é o que mais me honra na minha vida. Eu sou filha também, sou mulher também, sou esposa e sou eu. E então, a gente tem que conciliar tudo isso para nós, como mulheres. Sou dona de casa... Gosto de cuidar da minha casa. E então o apoio de cada um de vocês é muito importante. Muito importante. Vocês não têm noção que quando eu encontro na rua, a pessoa me abraça, a pessoa fala que está acompanhando, eu fico muito emocionada. Porque a gente percebe que a gente está despertando nas pessoas essa cidadania e esse amor pelo nosso Brasil, pela nossa Brasília. Que Deus abençoe vocês. Até quinta-feira que vem. E compartilhe. Faça os comentários, que a gente quer estar junto com vocês. Não, o general não elogiou o Lula não, tá? Eu vi aqui que alguém falou que ficou confuso, que ele... Não! Deixa eu colocar aqui mais uma vez para vocês. O general Dutra disse que nenhum governo, nem o governador, nem o presidente Bolsonaro, nem esse atual presidente ex-presidiário Lula, ele pediram para que os manifestantes saíssem dos acampamentos, principalmente aqui do Distrito Federal. Não houve nenhuma ordem judicial. E que o exército estava acompanhando os acampamentos e que não viu nada de ilícito no sentido de droga, de arma, de prostituição, nada disso. Mostrou que até o dia 8 de janeiro, os acampamentos estavam autorizados e não eram ilegais. Isso é uma vitória para todos nós brasileiros. Mostrando e trazendo uma esperança para aquelas pessoas que estavam lá e para aquelas pessoas que passaram por lá, fazendo oração, canção, foi isso que ele falou. Então é isso, só para deixar registrado aí. Beijo, que Deus abençoe, compartilhe, comente, que isso é muito importante para mim e para que a gente possa também cada vez mais representar vocês. Gente, muito, muito grata. Vou fechar. Que Deus abençoe.